Cláudio Rezende, mais detalhes do Atlético. Um abraço, Cláudio. Um abraço a você também, Cirilo, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nesta quinta-feira, segunda derrota seguida do Atlético sob o comando do técnico Gabriel Milito. O time vinha numa sequência impressionante e agora um momento de turbulência. Menos mal que o Atlético segue vivo em todas as competições. Perdeu quando podia na Libertadores, quando tinha 100% de aproveitamento e já com a classificação às oitavas de final garantida. E ontem também, né, com o resultado construído no primeiro jogo na Arena MRV por 2-0, com a derrota deu o Atlético no placar agregado. O treinador que destacou aí o mais importante ontem pelo desempenho ruim, o Atlético foi dominado pelo adversário durante todo o tempo, acabou sendo premiado com a classificação e além de avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, garante também premiação de quase 3,5 milhões de reais. Copa do Brasil agora dá um tempo, é um tempo longo. As próximas datas a partir do final do mês de julho e início de agosto. Bom, por exemplo, para o Bernard. Bernard que já foi contratado e estava de olho no jogo de ontem para poder jogar a Copa do Brasil pelo Atlético. O time teria que avançar, o que aconteceu. Bernard e qualquer outro reforço que chegue para o Galo nesta janela do meio do ano. Sobre o Gemerson, agora tudo oficial, jogador se despedindo aí dos colegas do Atlético para se juntar a partir de julho ao Grêmio. Aí sim ele vai poder defender o outro clube. O Galo vai receber uma quantia de 3,3 milhões nesta transferência do zagueiro atleticano, que agora vai buscar a sua diretoria um reforço para substituí-lo. Cirilo. Boa, Cláudio. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Bom dia a todos, tudo bem, Cirilo? Tudo bem, Edu. Olha só, sobre o Atlético, daqui a pouquinho tem Rádio Esporte Debate, claro, vamos ampliar essa discussão sobre a atuação, mas queria suas primeiras percepções sobre essa noite de derrota que gerou preocupação, mas valeu a classificação às oitavas de final. O mata-mata ele costuma ser diferente, né? Você joga muito mal, consegue uma classificação e tá tudo bem, entre aspas. O Atlético fez o que precisava, avançou na Copa do Brasil, mas jogou mal, né? Jogou mal, pior jogo sob comando do Milito, e chama atenção que os últimos jogos não têm sido bons, né? Primeiro tempo contra o Fluminense não foi bom, o jogo contra o Peñarol, não que o Atlético tenha jogado muito mal, mas acabou sendo derrotado, veio o primeiro revés com o Milito, não fez um grande jogo, não conseguiu criar lá na frente, e agora um jogo bem ruim. Aí sim, contra o Sport, o Atlético jogou mal, e precisamos falar do Sport, né? Fez um grande jogo, a gente já vinha falando durante a semana, o Sport é um time organizadinho, bem treinado, é melhor do que algumas equipes da Série A, e quando você joga mal e o seu adversário vai muito bem, acontece o que aconteceu ontem, lá em Recife, o Sport fez com o Galo o que o Galo fez com o Sport, aqui na Arena MRV. Amassou, foi pra cima, criou 1, 2, 3, 5, 6 oportunidades, só que aqui o Atlético fez 2, poderia ter feito 4, 5. Ontem o Sport fez 1. Poderia ter feito 4, 5. Talvez o mais justo seria a decisão ter ido para os pênaltis. E aí se virem as duas equipes. Mas foi um jogo muito ruim do Atlético. Muita falta fez o Otávio. Muita falta fez o Hulk. Para quem acha que o Hulk não faz falta, que o Hulk está vivendo uma fase ruim, tá aí a prova. Ele faz muita falta. E eu acho que o Milito, a tentativa inicial dele, acabou não dando certo. Quando eles falam que é preciso tirar lições de um jogo ruim, a primeira delas, Milito, é que sem o Otávio, o seu volante é o Batalha. Por mais que ele esteja bem jogando como um zagueiro, na ausência do Otávio, o primeiro volante do Atlético precisa ser o Batalha. Primeiro, pela qualidade do Batalha como primeiro volante. Ele é melhor que os outros, à exceção do Otávio. E segundo, que o Zarate não pode jogar numa segunda linha, tem que jogar na primeira linha lá na frente, marcar a pressão, tá mais próximo do Paulinho, do outro atacante, seja o Hulk ou o Vargas. E o Alan Franco entrega mais como um segundo volante, entrega mais do que como primeiro. Então eu acho que a lição que o Milito precisa tirar desse jogo é essa. As dos atletas, o Arana falou por mim, é a postura. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia, Edu, bom dia a todos. O seu diagnóstico sobre uma noite preocupante, mas com vaga garantida ao Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ô Cirilo, eu acho que na vida a gente precisa prestar atenção em sinais, né? A gente recebe sinais. O famoso tem uma
uma conta no Instagram, no Twitter, que é o famoso antes de dar M, né? Que é muito engraçado e tal. Então eu acho que trata muito sobre essas lições que o Atlético precisa tirar. Acho que faz parte de qualquer processo. É preciso que seja visto de uma maneira macro, porque foi o segundo jogo ruim do Galo. Contra o Peñarol também não foi bom. Agora contra o Sport também não foi bom. Então o porquê isso aconteceu? Porque são adversários inferiores ao Atlético. Mas são adversários que são bem organizados. O time do Sport é dos melhores times da Série B. Ok, mas o Atlético é dos melhores times da Série A. Então, o Atlético não pode tomar um sufoco no primeiro tempo, não é só do Sport, não. Se o Galo tomar um sufoco que ele tomou no primeiro tempo do Flamengo, nós vamos falar que alguma coisa esteve errada. Porque o Atlético tem um dos melhores elencos do país. O Galo vinha jogando um dos melhores, posso dizer talvez o melhor, ou um dos melhores, futebol do país. Então, não é normal e não pode ser normalizado, não, mas o que importava era a classificação. Ótimo. Só que a palavra é diferente, ainda bem que classificou. Porque podia ter sido uma tragédia como foi no ano passado. Então é importante que as lições realmente sejam avaliadas e que o Atlético consiga detectar não só uma mudança de posicionamento, mas de comportamento, como disse o Arana. Porque aí eu incluo, inclusive, o comportamento da rapaziada que entrou no jogo ontem. Quando você está tomando um sufoco, você bota garotos, o que garoto pode te entregar, Cirilo, em primeiro lugar quando você coloca no jogo? Correria. Fôlego. A turma do Atlético entrou devagar. Então, o Milito, que cobra muito esse comportamento, essa intensidade, eu não sei se o Galo, acho que a gente não pode simplesmente colocar como, não, baixou a intensidade, por isso jogou mal. Mas eu acho que tudo está ligado e é preciso detectar isso, porque ainda bem que classificou. Porque poderia ter acontecido uma tragédia como aconteceu contra o Corinthians no ano passado. Então, é preciso detectar. O trabalho do Milito é ótimo, o elenco do Atlético é ótimo, o futuro é muito promissor, mas não significa que está tudo certo. E os erros precisam ser corrigidos. Repito, nem se fosse o Flamengo ou o Palmeiras, o Galo poderia tomar um sufoco daquele no primeiro tempo e achar que foi normal. Não. Se você tomar um sufoco daquele pro Flamengo ou pro Palmeiras, você tem que detectar, porque, eu tenho um time do mesmo nível desses caras. Isso não pode acontecer. O que dirá de um time que é inferior a você? Já, Rádio Esportes Debate, vamos falar sobre isso, mais sobre o trabalho do Milito, sobre o jogo de ontem. Você pode participar também no YouTube, no Itatiaia Oficial e no @Itatiaia Esporte. Fala também de arbitragem, né? Claro, é sempre um assunto a ser discutido. Daqui a pouquinho o Rádio Esportes Debate mais sobre essa classificação do Atlético.